Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos estudar a palavra de Deus. Ok. Discipulado e crescimento da igreja, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19, né? Já está aí o texto. Quando o texto diz assim: o propósito é que todos os santos compreendam, né, qual é a largura, comprimento, altura e também a profundidade, né, do amor de Cristo. Então possam conhecer esse amor que excede qualquer compreensão de tão grande que é, para que sejamos então tomados, não de parte parcial da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus, né? O projeto para nós é o conhecimento, o projeto é a compreensão, e a compreensão não de alguns da igreja, mas de todos os santos, de todos os eleitos, de todos aqueles que foram chamados para viver a plenitude do Senhor. E entendendo a plenitude do Senhor, a gente pode viver essa plenitude. Conhecer o amor de Deus é entender a grandeza dele e viver para a glória dele, tá bom? Então esse é o texto base, né, que a gente estudou essas 5 semanas falando sobre discipulado e crescimento de igreja, né? Depois nós vamos ver como que isso é prático, né? As doutrinas da graça, como que isso é prático no nosso dia a dia. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso nas próximas semanas. Mas é interessante entender isso, né? É bom guardar esse versículo, né? Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 18, né? Se você quiser printar a tela, abre aí, Mateus, para o povo. Pode printar a tela, né? Vamos contar até 10 aí, se você quiser dar uma printada nessa tela, né? Propósito a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Isso excede qualquer compreensão, né? Isso realiza o coração, para que então com o coração realizado possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Pode abrir, Mateus, vamos passar o texto aqui. Vamos estudar, irmãos, vamos estudar. Esse caminho de conhecimento, o caminho extraordinário do discipulado ensinado por Jesus e confirmado nos ensinos das cartas, passa por aquilo que muitas vezes a gente não compreende no momento, mas que contribui profundamente para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. São os treinamentos. Os treinamentos são parte integrante do presente da salvação e tem um projeto de produzir perseverança, que tem então ação completa e que nos levam a sermos perfeitos e íntegros e não vivermos uma vida deficiente na consciência, conforme Tiago ensina na sua carta, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, e também os 5, né, que fala da sabedoria. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, não é uma alegria zica, não, é uma alegria muito grande, passar por vários treinamentos, por várias provações, por várias aflições, sabendo que a provação da fé, uma vez que é confirmada na nossa consciência, vai produzir na gente o sentimento de perseverança. E a perseverança tem que ter então ação completa para que sejamos perfeitos e totalmente envolvido nisso, íntegro, né? Integridade, todos nós, né? Tudo de nós, né? Em nada deficientes. E o versículo 5 vai dizer assim: olha, se alguém está precisando de sabedoria para viver isso daí, pede sabedoria para Deus, que Ele vai dar sabedoria, né? Então, é interessante que as aflições, as crises e as situações difíceis não deveriam tirar a nossa alegria, deveria produzir mais alegria pela consciência de que somos soldados, né, da tropa de elite de Jesus Cristo sendo treinado. Então, quanto mais treinamento tem, mais a gente tem consciência, né, de que o Senhor está nos treinando. E quanto mais a gente tem consciência de que o Senhor está nos treinando com várias provações, isso deveria alegrar o nosso coração e não entristecê-lo. Meus irmãos, tenham toda alegria, passem por várias provações e tenham consciência de que essa aprovação, a aprovação da fé, da confiança de que o Senhor Jesus é onipotente, onisciente e presente, vai nos ensinar a sua onipotência e onisciência. Tenhamos então a produção de perseverança no nosso coração. Precisamos de perseverança. A perseverança não pode ser mais ou menos perseverança. Ela tem que ter ação completa, para que a gente possa então entender a perfeição de Cristo. O Senhor requer a nossa consciência perfeita e a nossa integridade, a nossa consagração total.
Então, por isso que a gente é muito treinado, irmãos. Enquanto nós estamos neste mundo, depois da consciência da justificação, da cruz do Calvário, da vitória da cruz, nós estamos sendo completamente treinados, totalmente treinados em todos os dias, irmãos. Em todos os dias das nossas vidas, a gente vai ser muito treinado. Então, se você teve um dia de treinamento hoje com várias provações, então tenha muita alegria, embora seja meio estranho, pareça soar meio masoquista, né? A gente ter alegria nas provações, né? Mas o projeto é esse. O projeto é esse e não tem para onde a gente fugir, né? O projeto de treinamento do Senhor é diário e constante. O Senhor requer que tenhamos perseverança. O Senhor requer que sejamos tomados da alegria da salvação. E a alegria é fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, ânimo, né? Atitudes boas, bons pensamentos, né? Fé, mansidão e domínio próprio. Né? Esse conjunto do fruto do Espírito Santo, ele vem para que a gente consiga passar pelo treinamento aumentando a nossa fé. Para que sejamos, então, perseverantes e dentro dessa perseverança de ação completa, né, possamos, então, viver uma perfeição e integridade, perfeição na consciência daquilo que já foi feito na cruz, uma integridade de consagração diária, né, para vivermos dentro dos propósitos de Jesus, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa vocação espiritual e para a nossa vocação também lá secular, onde nós desenvolvemos também a nossa vocação espiritual. A gente sabe que tudo que a gente faz tendo Jesus como base é a nossa verdade. Quando tudo que a gente faz não tendo Jesus como base é a nossa vaidade, nem a vaidade não é boa. Então, a gente precisa entender que estamos em treinamento. O Senhor já nos tomou para si, nós já somos dele e agora ele vem treinando o nosso coração para amadurecer as nossas convicções e trazer e produzir para a gente integridade. Por isso, o Senhor requer que sejamos perfeitos e íntegros. Então, perfeitos e íntegros, perfeito é a consciência daquilo que foi feito na cruz do Calvário, e integridade é a resposta que nós damos, né, para aquilo que foi feito na cruz do Calvário sem deficiência. Sem deficiência de convicção, a gente vai vivendo uma ação, né, que é coerente com aquilo que foi feito por Jesus. Você não é seu, você não se pertence, Jesus já mandou você se devolver tudo que você tem, assim como Abraão, né, com seu filho Isaque. Nós precisamos devolver tudo para o Senhor, né, por convicção daquilo que já foi feito e por integridade de uma ação coerente com santidade, com eleição, com vocação e com glorificação. Né? Palavras bonitinhas, né, que a gente vai colocando em prática no dia a dia, quando a gente entende que as várias provações é a maneira do Senhor produzir na gente uma consciência da presença dEle e viver para a glória dEle e não para a nossa própria glória. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, toda alegria para viver várias provações, para gerar perseverança, para que tenhamos ação completa, sejamos então perfeitos na consciência e com uma santidade íntegra, nada deficiente. O Senhor não quer a nossa consciência deficiente, o Senhor não quer a nossa atitude deficiente. Né? Se você não consegue, pede sabedoria. Sabedoria para quê? Versículo 5, para sermos treinados. A gente precisa de sabedoria para o treinamento, irmãos. A sabedoria é dada pelo Senhor para a gente passar pelas várias provações com toda alegria. Para a gente gerar, para que tenhamos perseverança, para que então, perfeitos na consciência doutrinária, possamos viver uma santificação por satisfação, né, e por exercício do discipulado. Então, seja bem-vindo à vida com Jesus, né, onde o caminho é esse aqui, o segredo é esse aqui, essa porta estreita, né, esse caminho estreito de treinamento, né, e se a gente não consegue, a gente precisa pedir sabedoria. Né? Pedir sabedoria para Jesus é algo que é constante, né, é diário. Né? Então a gente precisa dessa sabedoria. Né? Participação, Mariana? Alcino colocou. É importante lembrar que quando Paulo fez essa oração, ele está na prisão. E é para mim uma oração mais ousada de toda a história da igreja. Um homem pedir não só a plenitude, mas toda a plenitude de Deus. Quando Paulo fez, ele já sabia que a plenitude de Deus veio através de Jesus. Ele é completo em nós. Aleluia. Esse é o texto, né, de abertura, né, quando Paulo fala que todos nós, o projeto não é para alguns da igreja. Se toda a igreja não entende nessa plenitude,
a igreja precisa pedir sabedoria para viver essa plenitude das várias provações, a atitude de ter ação completa, né? De termos a integridade no coração, né? A consciência no coração, né? E está liberado para a gente, irmãos. Está liberado para a gente ora, Senhor, me dê sabedoria, e a gente corre para as Escrituras, né? A gente corre para as Escrituras para que elas, então, direcionem, né, a nossa vida, nos dando sabedoria para que possamos passar com toda alegria por todo o treinamento que Deus tem para nós, ok? E vamos caminhar. Jesus falou aos seus discípulos que o caminho da cruz não era um caminho fácil. A porta seria estreita, né? Os desafios seriam grandes, as aflições estariam sempre por perto. Jesus, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por treinamentos, mas tende fé, tenham ânimo, tenham fruto do Espírito Santo, na consciência de que ele já venceu. Então olha que coisa maravilhosa, né? A gente poder olhar para aquilo que já foi feito por Jesus, né? Conforme o texto nos apresenta, né? Olhar para toda a plenitude oferecida por Jesus e ter paz, né? Paz é fruto do Espírito Santo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo também é fruto do Espírito Santo. E a grande mensagem, Evangelho, eu venci. Jesus está dizendo assim, olha, você não tem base nenhuma para viver de tristezas, de angústias e de desesperos, porque eu venci. É lógico que isso é um discipulado constante, né? Esse é o projeto da alma, né? Esse é o projeto para a alma, né? Entender que Jesus venceu, né? E parece que a gente prega que Jesus venceu, o pessoal não quer a vitória de Jesus, o pessoal quer um segundo round, o pessoal quer uma luta, uma nova luta, né? Novo projeto de luta, né? Sabe quando alguém que luta, né? Tem um cinturão, perde uma luta, daí eles querem a revanche, né? A gente quer a revanche, né? A gente quer mais briga, né? Não tem mais briga. Jesus, ele venceu, irmãos, ele é o vencedor. E ele já deu de presente para a gente, né? Tudo que a gente precisa para a gente viver para a glória do nome dele, né? Então, essa conscientização, né, de que a gente pode ter paz, essa conscientização de que a gente pode ter ânimo, essa conscientização da vitória de Cristo nos leva ao próximo passo, né? O fruto do Espírito Santo, né, andando, né, dentro da gente com integridade, na consciência, né, na convicção e também na integridade do dia a dia, na santificação. Jesus venceu, né? E eu sou mais que vencedor agora em Cristo Jesus, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que a gente está passando pelos treinamentos no mundo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O que ele tem dito? Ele venceu. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas passem com ânimo, porque o mundo foi vencido já. Jesus já bateu o martelo, é tetelestai, na cruz do Calvário. Jesus venceu. E ele não venceu um cadinho, não, ele venceu bastantinho. Então não é uma quase vitória, né? Não é uma vitória fajuta, né? Não é, ele não pegou o cinturão, né? E falou assim, quem quiser lutar comigo, né? Tenta a sorte aí, se conseguir eu repasso o cinturão, né? O cinturão é dele, sempre foi. Jesus é mais que vencedor, né? Ele não é um guerreiro que de vez em quando ganha uma batalha, depois ele perde uma batalha. Ele é vencedor, irmãos. Em nome de Jesus a gente precisa entender isso, né? Jesus é o mais que vencedor. Nós temos passado por lutas, não para que sejamos vencidos pelas lutas, né? Mas para que possamos vencer nas lutas, vencer entendendo a presença de Jesus, tá bom? Jesus falou também sobre a vida de luta constante necessária de todo discípulo, né, os quais iriam passar por muitos treinamentos. No entanto, estes treinamentos os levariam a reconhecer a soberania de Jesus em tudo, estabelecida a paz. Né? Mateus 28 fala que Jesus é Senhor, né? Toda a autoridade me foi entregue, é minha, me pertence. Né? No céu, a autoridade é minha, na terra, a autoridade é minha, né? Sempre foi. A paz que não é a ausência de conflitos neste mundo, mas sim a certeza da paz espiritual estabelecida com Deus, que então o faz favorável a nós em qualquer tempo, em todo tempo. Né? Jesus ele não perde o controle da situação em nenhum momento histórico. Né? A situação está acontecendo exatamente do jeito que Jesus planejou na eternidade. Né? Então, eu e você, como servos do Senhor, convocados para o discipulado, a gente está amadurecendo essa consciência da perfeição daquilo que foi feito por Jesus para viver uma vida de integridade. A perfeição entra aqui e a integridade sai aqui. A perfeição entra aqui na consciência, eu vou me conscientizando daquilo que é perfeito e a integridade
integridade vai vazando pelos poros, né, na minha caminhada para a eternidade. Isso é muito forte, isso é fundamental, isso é necessário na nossa compreensão. A soberania de Jesus em tudo, né? Estabelecendo então para o nosso coração o amor, a alegria, a paz, o ânimo, as boas atitudes, bons pensamentos, fé, a mansidão e o domínio próprio. Isso é discipulado, irmãos. O Senhor tirar da gente as obras da carne e estabelecer na gente o fruto do Espírito Santo, né? As obras da carne são conhecidas, estão lá em Gálatas capítulo 5, né? Tem muita obra na nossa carne. O discipulado é o Senhor arrancar essas obras da gente, né? A gente, num consórcio, numa comunhão com o Senhor, né? Entendendo a perfeição dele, na integridade, começar a arrancar aquilo que não presta do nosso coração, para que a gente possa viver, então, o discipulado da graça de Deus, né? A gente está nisso, né? Então, tudo que acontece é treinamento para a gente, para a nossa maturidade, para o nosso amadurecimento espiritual, ok? Um bom e verdadeiro discípulo, ele é amadurecido, é formado na luta contra ele mesmo, na luta contra as vaidades deste mundo, contra tudo que quer se levantar como Senhor no seu dia a dia, na sua vida e na sua mente. É luta de alma, é luta diária. Essa, portanto, é a nossa luta, mas a vantagem que temos é que Jesus já venceu todas as coisas e ele agora também nos socorre, nos impulsiona, nos consola e nos conduz com graça e misericórdia nessa caminhada de crescimento. Com Jesus, na vida extraordinária nossa, do discipulado, nós vamos aprender a nos achegar a Ele e encontrar descanso e forças renovadas para prosseguir, para lutar, para aprender e também diariamente melhorar, né? Esse é o discipulado. Eu vou dar 3 atributos de Jesus e vou usá-los a nosso favor no sentido de aprendizado, né? O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é onipotente porque Ele é o único poderoso, não há concorrência de poder, tá bom, irmãos? O único poderoso do universo é o Senhor Jesus Cristo, né? Toda a autoridade é dele, Ele não tem concorrência, né? Não tem forças malignas contra Ele, não tem forças espirituais contra o Senhor, porque Ele é dono de toda a força, tá bom? Então Ele é onipotente. A Bíblia vai falar que Ele é o Todo-Poderoso. E a gente tem que crer que todo poder, único poder, pertence a Ele. Mas Ele também é onisciente, irmãos. Ele escreveu história. Então essas duas realidades são interessantes. Aí o Senhor, que é onipotente e onipotente, Ele desce. E o onipotente e onisciente desce e vem habitar comigo. E aí o que Ele me ensina? Com a sua presença, com o seu discipulado. Eu sou onipotente e eu sou onisciente. Eu escrevi história e o poder é só meu. Eita, isso é discipulado, irmãos. Acabou. Resumo da ópera é: o onipotente e onisciente se torna onipresente para que a gente entenda que ele é onipotente e onisciente. Você entendeu isso? E isso vai nos dar fé, vai nos dar mansidão, vai nos dar domínio próprio. Isso vai fazer a gente ser cheio e pleno do amor dele, plenos de alegria dele, plenos da paz dele, plenos de ânimos, bons pensamentos, boas atitudes, muita fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o discipulado, esse é o resumo da ópera. O onipotente, onisciente se torna presente para nos treinar acerca da sua onipotência e acerca da sua onisciência e lugar também onde está a sua verdadeira residência. Ok? Então isso é o resumo. E se a gente entender esse resumo, a gente está bem adiantado na matéria e vai tirar aí uns 10 aí para a gente continuar o discipulado, entendendo que o discipulado é carregado de luta, carregado de treinamento, né? Mas o Senhor vai trazer para a gente a perfeição da consciência daquilo de quem Ele é e a integridade das nossas ações para glorificarmos aquilo que Ele é. O Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor, né? O caminho, a verdade, a vida, né? E a nossa verdadeira morada, tá bom? É um treinamento, mas a gente está dentro, né? Hebreus vai dizer assim, né? Daqui a pouco a gente lê esse texto de novo, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas Ele não pecou, né? Isso é a onipresença dele, né? Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso já é a onipotência, a onisciência dele, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em
ocasião oportuna, onipresença dele, né? A gente vê Jesus aí nas Escrituras o tempo todo, né? Sumo sacerdote, meu socorrista, meu Deus, meu Salvador, né? Que sabe que eu tenho passado por lutas e quer me abrigar no colo dele para que eu seja treinado, né, nele, né, a compreender, né, que ele está no controle, que ele é poderoso para me ajudar, né, me transportar para uma realidade espiritual de maturidade, de consciência plena, né, e de integridade através da consciência plena. Né? O que o Senhor requer de mim? O Senhor requer de mim que eu o adore, né, que eu o glorifique, mas não ignorante acerca dele, mas consciente acerca dele, né, para que então, entendendo a sua perfeição, eu possa viver então com muita integridade. Vinde a mim, esse é o início do treinamento, né? Isso é só o início do treinamento. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele diz: vinde a mim, isso é só o começo do treinamento, né? Quando ele desperta a gente para a gente poder olhar para ele como única solução, olhar para ele como Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus sublime, né? Esse é o início do treinamento. Você vem, e aí a gente vai, a gente caminha até ele, e aí a gente começa a entender qual é o projeto dele. Existem dois tipos de pessoas dentro do reino de Deus, né, de Jesus: as que já andam com ele e as que andam sem ele. Dentro do reino, ok? As pessoas dentro do reino que andam sem Jesus se comportam como se fossem dele, mas não são. São falsos discípulos, falsos discipuladores que buscam andar pelas portas largas tentando convencer os outros que este caminho de facilidade, não felicidade, é melhor que o caminho dos treinamentos, né? Qualquer discipulador que ensine para você que passar pelos treinamentos do Senhor é um caos e os treinamentos do Senhor precisam ser repreendidos, né? Ele não é um discipulador, né? Ele não anda com Jesus. Porque a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, ensina dos treinamentos, né? Vai ensinar treinamentos. Né? Então, a porta estreita, irmãos, é uma porta assim, de muitos treinamentos, né? De muito discipulado. Né? E a gente vai ter que viver pela fé, na consciência da integridade, do poder, da majestade, do valor do sacrifício na cruz do Calvário, no valor perfeito da justificação. A justificação é o pano de fundo para a nossa ação, né? Jesus é o mediador. Jesus pagou o preço para a gente ser treinado, né? Para a gente amadurecer no treinamento. Então, com certeza, né? Se alguém tentar arrancar você do deserto, você vai assim: deixa que no tempo de Jesus ele mesmo me arranca do deserto. Deserto é um ambiente de treinamento, irmãos. É no deserto que o cristão é amadurecido. E o deserto a gente vai aprender sempre que o ambiente de treinamento é um ambiente de muita alegria. Pastor, isso é masoquismo espiritual? Não. A gente vai explicar para você e daqui a pouco a gente vai compreender, tá bom? As pessoas de dentro do reino que andam com Jesus são dependentes de Jesus, amam Jesus, se fundamentam em Jesus para viver. São discípulos que entraram pela porta estreita da compreensão bíblica da vontade do Senhor e agora são treinados com fortes rios para fortalecer a maturidade, e quando parece que vão perder as esperanças, vão perder a força, elas correm para muito mais perto ainda de Jesus, clamando: Senhor, me ajuda, está difícil, está complicado, mas me ajuda. É igual Pedro, né? Quando Pedro olha para Jesus, ele caminha por sobre o mar e de repente Pedro deixa de olhar para Jesus, ele afunda. É igualzinho a gente. A gente está no mar, o rio está lá, a tempestade está lá, mas o nosso foco, a nossa meta é olhar para Jesus e caminhar na direção de Jesus Cristo. E quando a gente começar a olhar e começar a afundar, a gente fala: Senhor, me ajuda, eu estou olhando para onde eu não deveria estar olhando. Eu estou vivendo angústias porque eu estou olhando errado, eu estou mal focado, eu não estou vivendo nas metas, não estou vivendo na direção da sua vontade, eu estou atrapalhado, confuso, né? Abestado, vivendo em torno daquilo que não deveria ser vivido. Então a gente começa a submergir, né? E a gente vai ter que orar: mestre, e o mar se revoltam, né? Se revolta, e as ondas nos trazem pavor, né? E Jesus vai sempre dizer: mas eu estou aqui, estou te treinando, estou te amadurecendo, estou te guiando, né? Então fica firme. Foi assim que Jesus ensinou, irmãos. É assim que ele se relaciona conosco. O discípulo é chamado para uma caminhada diligente, esforçada, mas não penosa e solitária.
Jesus nos chamou e nos conduz, Ele é onipresente na nossa caminhada, Ele é muito particular, irmãos. Nos chamou, nos conduz tanto para o crescimento interno quanto para o crescimento externo do seu reino, né? A questão da perfeição de Jesus é a questão da integridade do discípulo, né? Crescimento interno, Jesus é perfeito. Crescimento do reino, integridade, né? Nós somos dele. Nos dois casos, a garantia da vitória é a presença do Senhor e descansar nele, né? Jesus nos chamou para que nós possamos entender a sua perfeição. Isso gera integridade, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente, nem deficiente na consciência daquilo que foi feito e nem deficiente na sua santificação, na sua satisfação, na nossa santificação, na nossa satisfação, no nosso descanso em relação a Jesus Cristo, né? Tudo que Jesus faz é para que o seu nome seja glorificado e a gente seja amadurecido e aprenda a ter fé e descansar em Jesus Cristo. Isso é o que ele tem reservado para pastor, presbítero, diácono, membro de igreja, crianças do corpo de Cristo, jovens do corpo de Cristo, para todos aqueles que foram chamados, receberam o vinde a mim, né, do discipulado cristão. Ok? Olha o Salmo 23 que bonitinho. Ele tem umas fases bonitinhas. A primeira é a consciência. Ele é pastor. Jesus é o meu pastor. Então nada irá me faltar. O que não falta? Não faltam 4 fases. Primeira fase é a fase do repouso, né? Ele é grande, ele me faz repousar em pasto verdejante, ou ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Isso se chama consciência da grandeza dele. Mas tem a fase 2, né? A fase 2 é interessante, né? Porque ele diz assim, olha, eu vou andar pelo vale da sombra da morte, mas, porém, todavia, não vou temer nada. Por quê? Por causa da presença dele, por causa do seu bordão, seu cajado, sua cruz, seu consolo, seu projeto de restauração, sua perfeição. Aí a fase 3, né? Aí a fase 3 ele é repouso, ele põe a gente no meio da luta, mas na fase 3 ele consola a gente, ele prepara uma mesa para a gente na presença de todo mundo que duvida da gente, ele unge a cabeça da gente com óleo, o cálice da gente transborda, a gente tem consciência também de que a bondade e misericórdia vão estar conosco em alguns dias da nossa vida, né, Mateus? Não? Todos os dias da minha vida. E por fim, irmãos, para a gente fechar, vou habitar na casa do Senhor eternamente, irmãos. Olha só que lindo, né? A vida de todo cristão está resumida no Salmo 23. Ele se revela poderosamente, ele é perfeito para mim na mente. Eu entro nas lutas do dia a dia, na consciência completamente na minha integridade, né? Na consciência de que ele está comigo todos os dias da minha vida, através da sua bondade, através da sua misericórdia, e finalmente vai me glorificar, vai me levar para casa, né? Habitarei na casa do Senhor eternamente, por todos os dias da minha eternidade. É isso aí, irmãos. Esse é o discipulado com o pastor. Jesus ele não tem um projeto somente para esta terra, né? A gente vai ser guardado nessa terra, mas muito mais do que guardado, a gente vai ser treinado para um bom discipulado. Está preparado? Seja bem-vindo à vida com Cristo, né? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Aí fica bonitinho, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim. O meu jugo não é pesado, né? Jesus diz, né? E depois de tudo isso, tem uma coisa fantástica que Jesus diz: encontrareis descanso para a alma. Olha o que diz aqui no versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o versículo 3: refrigera-me a alma. Né? O projeto do pastor, através da presença dele, através do pastorado dele, através da salvação dele, é refrigerar a alma, porque a alma refrigerada refrigera as demais coisas, né? Então esse é o projeto para mim e para você, né? No capítulo 11 do Evangelho de Mateus também, Jesus revela que ele não quer os seus discípulos com pesos extras, né? Com desespero. Ele não quer discípulo com estresse, com tristeza, com confusões espirituais, com angústias espirituais enquanto caminham. E ele diz para eles: vem para mim. Vocês que estão aí com desespero, estresse, tristeza, confusão, angústia, né? Vocês estão cansados, vocês estão vivendo uma vida cheia de sobrecargas. Eu tenho um projeto de aliviar vocês. Tomem sobre vocês agora o meu jugo e aprendam de mim, porque Jesus é manso, Jesus é humilde de coração, e vocês vão encontrar
descanso para a alma. Descanso para a alma, né? O descanso na alma, né? Vinde a mim e vocês vão encontrar descanso para a alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? O Senhor vai tirar, né, o nosso fardo e o Senhor vai colocar o dele, né? Jesus está tirando as nossas angústias, o Senhor está nos refazendo nele, e através do conhecimento da sua grandeza, através do conhecimento de que ele está no controle da história, ele presente conosco vai nos amadurecer, trazer descanso para a alma e colocar na gente o treinamento, um jugo, né, onde a gente vai carregar a cruz, onde a gente vai fazer diferença junto com ele, cooperando, né, adorando, sendo satisfeito, sendo santo e caminhando para a eternidade. Jesus tira um peso, mas dá o presente, de presente para a gente, o discipulado, para a alma que agora está descansada. O discipulado é o ministério apostólico, né, para aqueles homens escolhidos por Jesus. Não é um peso, nunca foi. Ele sempre vai ser um privilégio, tá bom, irmãos? Nosso chamado hoje para aprendermos do Senhor e desenvolvermos os nossos dons não é um peso, em nome de Jesus. Viver com Jesus é um privilégio. É, antes de tudo, alma descansada, que é a fase 1 do Salmo 23. Lembra? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, porque ele se ama. Ele se ama e ele me ama, e ele resolveu me chamar, né, e me dar refrigério para a alma. Né? Então a gente está vivendo no refrigério da alma. A sua alma foi refrigerada na consciência de que o Senhor te ama, na consciência de que Ele pagou o preço na cruz do Calvário por você, na consciência de que você deveria ser lançado no inferno, mas o Senhor Jesus te amou de tal maneira que pagou o preço, perdoou os seus pecados, né? Tirou toda a sua culpa, pisou a cabeça da serpente, algemou os capetinhos tudo no inferno, né? Para que você tenha liberdade de combater a sua carne e lutar contra você diariamente e amadurecer constantemente como discípulo da graça de Cristo. O seu grande adversário é o seu ego, tá bom, meu irmão? Você vai lutar todos os dias da sua vida contra você mesmo, né? Então faça isso bem feito, né? Vamos fazer isso de maneira bem feita, mas com a alma repousada, né? Ele me faz repousar, né? Me leva para junto das águas de descanso. A minha alma tem que estar repousada. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa é a fase mais maravilhosa, né? Ao ponto de Apocalipse dizer que a gente precisa voltar sempre a essa consciência, a consciência do primeiro amor, a consciência daquilo que foi feito por mim na cruz do Calvário. Essa consciência não pode sair do nosso coração, porque se ela sair do nosso coração, a gente perde a visão ministerial e a gente se envolve com outras visões que não tem nada a ver com graça, né? A gente fica sem graça, tá bom? Mas o que fazer quando tudo o que pensamos saber e até cremos se torna algum motivo um pouco confuso e transforma o nosso descanso no Senhor em agitação, né? A gente vai ter o desafio da fase 2, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então tem essa fase importante também, né? O reformador Martinho Lutero viveu momentos muito difíceis com a sua alma. Ele tinha sérios problemas acerca da sua salvação, da consciência da sua salvação, da perfeição da sua salvação. Ele vivia momentos difíceis sobre descansar, então, a sua pobre alma, né? Interessante que todo mundo que tem medo da salvação, que ainda não tem consciência da sua salvação, vive uma fase meio perturbada, vive uma fase um tanto quanto difícil, né? E a gente precisa ter consciência daquilo que já foi feito por nós. Por isso que a justificação é um assunto tão importante, por isso que a cruz é algo tão importante, porque foi na cruz que um dia eu vi meus pecados, né, ali em Jesus, né? Foi na cruz que eu vi a grande vitória de Jesus sobre toda a potestade, sobre todo o principado. Não foi uma vitóriazinha, foi uma vitória completa, vitória sobre os meus pecados, vitória sobre as minhas culpas, vitória sobre Satanás, vitória sobre os demônios, né? É vitória completa, irmãos. Jesus, ele não faz trabalho meia sola, ele não faz um trabalhozinho qualquer, ele cumpriu com seus projetos de maneira definitiva e a gente precisa crer nisso. Jesus jamais faria um trabalhozinho qualquer, né? Ele fez um trabalho perfeito de nos justificar, né? E deu de presente para a gente um discipulado para que a gente abandone a nossa carne, para que a gente deixe a nossa carnalidade e sejamos envolvidos por espiritualidade. Lutero tinha problemas, né, de conscientização da perfeição do sacrifício de Cristo. Então ele vivia momentos difíceis sobre descansar a sua pobre alma. Quando você assiste o filme de Lutero está lá brigando com a carne, está lá brigando com o diabo, está lá num papo
num papo doido consigo mesmo, está num papo doido com o diabo, né? Como se isso fosse, né, algo que ainda estivesse de maneira poderosa envolvendo o coração dele. Ele precisava entender aquilo que é perfeito, aquilo que já tinha sido feito de maneira perfeita na sua vida, né? A gente precisa descansar a alma. Talvez essa seja a grande crise dos discípulos, descansar e sossegar no Senhor, né? Talvez essa seja a crise minha, talvez essa seja a tua crise, né? Descansar, sossegar no Senhor. E a onipresença de Jesus está ensinando para a gente a descansar e sossegar no Senhor. A busca por descanso não foi somente vista na vida de Lutero. Muitos cristãos, muitos discípulos e até João Batista precisavam entender esse descanso para continuar, para prosseguir a vida de fé e também a vida de discipulado. Lembra da fase 2? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer nada, porque Jesus está comigo. Seu bordão e seu cajado tem que ser o meu consolo, né? A crucificação, a cruz do Calvário tem que ser a minha realidade espiritual. Então eu preciso confiar naquilo que foi feito por mim e para mim, né? É interessante que esse versículo 3, né, do Salmo 23, ele não, versículo 4 do Salmo 23, ele não acontece antes de ter o versículo 2 e 3. Porque no versículo 2 e 3, o salmista tem descanso na alma. E depois que a alma é descansada, a alma é colocada no vale. Depois que a alma tem refrigério, ela é treinada no vale. Já percebeu que depois que o Senhor te salvou, depois que o Senhor te conscientizou, aí as lutas aumentaram? Porque o Senhor não dá lutas para a gente enquanto Ele não conscientiza a gente. Ele dá a conscientização daquilo que foi feito, daí vem as lutas para amadurecer a nossa fé. Aí o que a gente faz com as lutas? Senhor, não estou dando conta, me ajuda aí. No texto de Mateus 11, 2 a 6, João estava preso na prisão, se sentiu pressionado por si mesmo e resolveu fazer a pergunta. Quando ele estava lá no cárcere, quando ouviu falar das obras de Cristo, aí ele enviou seus discípulos para perguntar: Senhor, o Senhor mesmo? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? Essas palavras foram conforto para João, que brevemente iria morrer, e agora João foi preparado até para morrer por causa daquele que já tinha vindo. O conteúdo da explicação de Jesus acerca dele mesmo e de suas obras foi eficiente, foi suficiente para João. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados, os pobres são evangelizados. Essa senha desse aviso de João para Jesus olha só, de Gênesis a Malaquias não fala que quando eu viesse os cegos iam ver? Assim, fala. Não fala que quando eu viesse os coxos iam andar? Fala. Não fala que quando eu viesse os leprosos seriam purificados? Fala. Não fala que quando eu viesse os surdos iam ouvir? Fala. Não fala que quando eu viesse os mortos iam ressuscitar? Fala. Não fala que quando eu viesse os pobres seriam evangelizados? Fala. Então quem sou eu? É Jesus, o Jesus do Antigo Testamento. E aí João está pronto agora para morrer. Porque se a gente não tem consciência de quem é Jesus Cristo, a gente não está pronto nem para viver e muito menos para morrer. Se a gente não tem consciência de quem é Jesus Cristo, a gente não está pronto para morrer e não está pronto para viver. E se a gente não está pronto para morrer, a gente nunca esteve pronto para viver. Se a gente não está pronto para viver, a gente não está pronto para morrer. Se não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Então vira uma bagunça a vida da gente, né? A gente precisa saber que Jesus Cristo é Jesus Cristo mesmo, né? O Deus presente comigo é o Deus Todo-Poderoso. O Deus presente comigo é o Deus que escreveu a história. E Ele está presente comigo para me dar fé, consciência, confiança, descansar o coração na onipotência e na onisciência dele. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é perfeito demais, né? Quem avacalha isso tudo é a gente, quando a gente perde essa consciência, mas o que ele fez é perfeito. E isso, a perfeição dele, produz integridade na nossa vida, né? A gente tem que assumir uma postura: Senhor, a consciência da tua perfeição produz na minha vida agora integridade, Senhor. Você íntegro na minha família, você íntegro no meu trabalho, você íntegro na minha escola, você íntegro na sociedade, vou ter integridade no que eu vou postar nas redes sociais, vou ter integridade no que eu vou falar, vou ter integridade no que eu vou sentir, no que eu vou pensar. Eu vou me esforçar mais por aquilo que é perfeito, né? Porque o Senhor realmente me alcançou, né? E João, quando Jesus fala: eu sou Jesus mesmo, rapaz.
aí João sabe que agora ele pode morrer em paz. Porque aquele que viria veio, aquele que viria é o Todo-Poderoso e está na história, né? E a gente precisa confiar nele. A gente tem que confiar mais na presença de Jesus do que na presença das pessoas que estão perto da gente, né? Nossa fé tem que ser firmada nele 24 horas por dia, todos os dias, em todos os dias de luta, né? Ao ponto da gente poder dizer, como o Tiago disse, né? Entende? Por motivo de toda alegria, o passado por várias provações, e provações são diárias e elas vêm com vontade. São diárias e elas vêm com vontade, né? Você com certeza passou por lutas hoje, né? Mas sabe quem mandou? Foi Jesus. E sabe quem estava junto com você? Ele mesmo. Ele descansou sua alma na cruz do Calvário, agora está dando luta para que você, satisfeito, viva a sua santificação e você está indo para casa diariamente, né? O que ele está fazendo da gente? Ele está desentubando a gente deste mundo e está entubando a gente na região celestial para a gente viver para a glória dele, na consciência de que nós somos para ele, né? Maduros para ele, né? Todos nós, né? O projeto é que todos nós, não são alguns não, né? E agora sim ficaria mais adequado o versículo que o Alcino colocou. E eu queria pedir para a Mariana ler de novo. Mariana, essa participação do missionário Alcino. Ele participa no começo, ele já quer fechar o estudo. Não pode, Alcino. Tem que deixar o estudo correr um pouquinho, daí depois você lança nessas observações maravilhosas aí. Mariana, titio Alcino. Mariana, você está aí? Estou aqui. É importante lembrar que quando Paulo fez essa oração, ele está na prisão. E é para mim uma oração mais ousada de toda a história da igreja. O homem pedia não só a plenitude, mas toda a plenitude de Deus. Quando Paulo fez, ele já sabia que a plenitude de Deus veio através de Jesus. Ele é completo em nós. Aleluia. Essa plenitude de Jesus, essa perfeição de Jesus, é que dá para a gente confiança e integridade. Se a gente não olha como João Batista fala assim, é você mesmo, né? Como se ele estivesse dizendo assim, você é a plenitude mesmo? Aí Jesus vai, eu sou. Aí ele vai, estou pleno então. Estou pleno. Se os cegos estão vendo, se os coxos estão andando, se os leprosos estão purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, os pobres estão sendo evangelizados, então eu posso morrer, porque eu sei que o Senhor é o Senhor mesmo, né? Então, esse é o exercício, né? A presença de Jesus conosco é o maior exercício de fé que a gente tem que experimentar, ok? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? Como é que Jesus se apresenta? Eis que estou convosco todos os dias até eu fechar a conta, né? Então a presença de Jesus, né? Ele estar conosco, a emanuelidade de Jesus, o Emanuel, né? É que deve fortalecer as nossas ações, né? Esse é o óculos das nossas atitudes, né? Jesus está comigo, né? E ele não abre mão de andar comigo, né? Lembra quando os dois discípulos, Cleopas e seu, nem tem nome o outro discípulo, né? No dia da ressurreição foram embora para casa e Jesus foi atrás deles. Aí Jesus foi lá do lado deles e falou, o que está acontecendo? Aí eles falam assim, você é ignorante, você não sabe o que está rolando não? Em Jerusalém aí, né? Mataram Jesus, né? A gente achou que ele ia dar certo, mas ele não conseguiu não. Aí o que Jesus faz para abrir os olhos deles? Abre desde Moisés, caminha até Malaquias e dá aula de cristologia poderosa, de cristologia onipotente, de cristologia onisciente, de cristologia vencedora, até que o coração deles pega fogo e aí ele desaparece, porque quando a Bíblia põe fogo na gente, a gente não precisa ver Jesus para ter certeza de que Ele é Rei, de que Ele é todo-poderoso, de que Ele é Senhor da história. Jesus Cristo, Ele é reconhecido nos sacramentos, Ele é reconhecido na Sua palavra, Ele motiva o nosso coração, Ele põe fogo na nossa alma para que a gente volte a confiar nele. Era noite, e naquele dia eles andaram 12 quilômetros para ir para casa, e depois andaram mais 12 quilômetros para voltar para Jerusalém, para contar para todo mundo aquilo que é a maior realidade da história. Ele vive, Ele está vivo, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele não abre mão de estar conosco, né? Então a gente não pode perder essa visão, a gente não pode perder essa plenitude, né? A plenitude, a convicção da perfeição, do sacrifício pleno, absoluto de Jesus Cristo é o motor que nos conduz à integridade, que nos conduz para a eternidade, nos conduz para a integridade e nos conduz para a eternidade, com consciência de viver para a glória de Deus, de morrer para a glória de Deus, de
de comer, de beber, fazer todas as demais coisas para a glória de Jesus, irmãos. Isso é discipulado, irmãos. Assim como João Batista, Lutero e tantos outros, hoje, apesar de termos o acesso à história completa de Jesus, seus ensinamentos através das cartas, em muitos momentos como discípulos, nos encontramos sem descanso, irmãos. Nos encontramos com preocupações sobre quem somos neste mundo. O que será das pessoas? O que será da nossa família, da nossa igreja? Será que o Pai me conhece mesmo? Será que o Pai é Jesus mesmo? Será que Ele habita mesmo em mim? Será que Jesus é Jesus mesmo? Será que Ele é de fato onipotente, onisciente, onipresente para me ensinar dele como onipotente e onisciente? Será? E agora? Será que Jesus é tudo isso mesmo? Então por que eu fiquei bravo hoje? Por que você ficou nervoso hoje? Por que a gente ficou carregado de dúvidas hoje? Porque a gente questiona, né? E a gente questiona a onipotência e a onisciência de Jesus todos os dias. Mas Ele é presente, irmãos. E Ele fala para a gente assim, vou te contar umas histórias. Aí Ele não aparece nem em forma de capeta, nem em forma de anjo, nem na forma dele mesmo. Essas expressões elas trazem algumas confusões, mas a palavra de Deus ela traz explicações. Lembra como Jesus tratou Cleopas? Ele abriu desde de Moisés e começou a lembrar, né? Começou a lembrar o coração, né, de Cleopas e seu amigo sobre quem ele é. A Bíblia nos lembra quem Jesus é, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para trazer consciência da sua perfeição. Ele está conosco, irmão, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da pandemia, ainda que eu ande pelo vale da sombra de muitas outras coisas do nosso dia a dia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque o Senhor tira o meu medo e Ele vai comigo, segurando as minhas mãos, para eu ter consciência de que Ele é o único poderoso, que Ele escreveu a história e de que está tudo dominado por Ele. E Ele é comigo presente para me discipular e me treinar a mente, a visão, para reconhecê-lo em tudo que há. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim, reconhece-o em todos os seus caminhos, né? Reconhece a sua onipotência em todos os seus caminhos, reconhece a onisciência do Senhor em todos os seus caminhos, reconhece que Ele está presente com você, segurando você, tratando o seu coração, para que você aprenda a glorificar o seu nome e aprenda a confiar nele e a amadurecer para a glória do seu nome. Isso é Jesus, irmãos. Isso é discipulado, né? É disso que a gente está falando. É disso que a Bíblia está falando. O onipotente, o onisciente está presente para me ensinar da sua onipotência, da sua onisciência e entender que Ele é o único Rei, Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ok? A tudo isso Jesus responde, vinde a mim, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis então descanso para a alma. O jugo é suave, o fardo é leve, né? Mas venham a mim, o convite é a mim, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração, encontrem descanso para a alma, né? Junto comigo, né? Eu estou com vocês, eu sou mansinho, sou humilde de coração, tenho paciência de treinar você, para que sua alma seja descansada, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu sou o Emanuel, eu treino você pessoalmente, né? Então isso é muito interessante, né? Jesus ele não deixa o treinamento para anjo, ele não deixa ele não terceiriza o treinamento, né? Ele faz isso pessoalmente. Que delícia, né? O onipotente, onisciente, ele faz o treinamento pessoalmente? Quem é que ele manda me guardar? Não, ele mesmo guarda. Não é anjo? Não, anjo é só no Antigo Testamento. Quem guarda você particularmente, morando em você, é ele. Quem é que me treina? Fulano de tal, ciclano? Não, é ele mesmo. Jesus traz para si, irmãos. Ele traz para si o nosso treinamento, ele traz para si a nossa segurança. Ele é eficiente, ele é suficiente. Hebreus fala que Jesus é maior que os anjos, ele veio fazer o trabalho, né? É maior que Moisés, ele veio fazer o trabalho de Moisés. Ele é maior que Arão, ele já veio fazer o trabalho de Arão. Ele é maior que o sacerdócio, ele já veio fazer o trabalho do sacerdócio. Jesus habita o nosso coração para a gente não perder essa consciência, a gente vive perdendo. Eu, de vez em quando, 3x2, eu perco essa consciência, eu fico muito amargo com o Edivaldo, fico muito magoado com esse cara.
Irmãos, no Antigo Testamento o Senhor acampava o seu anjo ao meu redor para me guardar. Hoje quem guarda é Ele mesmo. Sempre foi Ele. O Senhor habita meu coração para me guardar, para me treinar, para que eu aprenda a confiar na sua presença, né? Para que eu aprenda a descansar nele, né? Isso é um exercício de discipulado constante, irmãos. A misericórdia do Senhor tinha que se renovar todas as manhãs, porque todas as manhãs tinha que se oferecer sacrifício por causa dos pecados. Agora a misericórdia do Senhor já é definitiva, não é renovável, não precisa de renovação, a não ser aqui na minha mente. Na minha mente eu preciso entender isso precisa se renovar constantemente em mim. Mas isso também é o meu discipulado, isso também é o meu treinamento. O Senhor já morreu na cruz, já pagou o preço, já pisou a cabeça da serpente, tem um céu maravilhoso me aguardando, mas eu preciso lembrar disso. Senão eu vou para casa triste, vou brigar com todo mundo. Né? Quando Cleopas e seu amigo estavam caminhando, né, indo para casa, eles estavam discutindo, eles estavam brigando. Brigando, irmãos, andando 12 quilômetros para brigar e para dizer Jesus não venceu, Jesus não é ninguém, Jesus não é Jesus, né? A gente achou que ele ia vencer, a gente achou que ele era Deus, a gente achou, mas ele é Deus sim, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso sim, Ele é o Senhor da história sim, Ele é onipotente sim, Ele é onisciente sim, e Ele está presente sim, treinando o meu coração, treinando o seu coração, para a gente confiar nele, né? Isso é o exercício diário do discipulado. O onipotente e onisciente se tornou onipresente para eu não esquecer da sua onipotência, para eu não me esquecer da sua onisciência, para eu não esquecer o tamanho do seu amor, o tamanho da alegria que isso tem que produzir no meu coração, o tamanho da paz que eu experimento, que excede qualquer compreensão, o ânimo que isso deve produzir no meu coração para que eu tenha integridade, santificação, né, muito satisfeita. E eu posso então, baseado na fé, na graça, né, viver tudo isso para a glória de Deus, né, com boas atitudes, com bons pensamentos, com muita fé, com mansidão e domínio próprio. Isso é discipulado. Isso é discipulado. O treinamento da presença de Jesus na minha vida, né, dando de presente para mim um jugo, o jugo do aprendizado dele. Quanto mais eu sei dele, mais eu sou envolvido pela sua mansidão, sou envolvido pela sua humildade, e eu entendo que minha alma precisa descansar, desenvolvendo então os meus ministérios para a glória de Jesus, né? O discípulo, enquanto está no treinamento, ele vai até Jesus para ser aliviado, ele toma o jugo de Jesus, não o jugo do mundo ou dos seus próprios conceitos filosóficos pessoais, ele aprende de Jesus, e agora ele tem então o tão sonhado descanso na alma. A gente precisa tanto desse descanso, né? Eu preciso tanto desse descanso, né? E o Senhor vai tratando meu coração hoje, lendo os Salmos 80, 81, 82, né? Como que a gente é teimoso, né? O Salmo 81 fala que a gente é muito teimoso. Como que a gente é teimoso, né? E aí o Senhor fala assim, olha, tô dando corda para você, hein, seu teimoso, tô dando corda para você, mas tem hora que ele puxa a corda, e a gente esfrega o nariz no chão para entender que a gente gosta demais deste mundo, né? Você gosta demais deste mundo, eu gosto demais deste mundo, né? Mas isso não é legal. Isso não é bom. E no discipulado o Senhor vai desentubando a gente do mundo, né? Eu gosto de Gálatas 1,4 porque ele fala que o Senhor está nos desarraigando deste mundo perverso, né? Ele nos eleva, né? Nos levanta, né? Efésios capítulo 2 versículo 6 e Gálatas capítulo 1 versículo 4, ele nos ressuscita deste mundo, né? E nos desarraiga deste mundo perverso para a gente ter visão espiritual, né? E a gente vai descansando a alma nisso. Faz parte do treinamento do discípulo passar por várias provações, por vários treinamentos, para que haja crescimento, para que haja recebimento de consolo, e assim o discípulo aprenda a consolar o outro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta na nossa tribulação, para podermos consolar então os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Ele, pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, né? É a fase 3, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice faz transbordar, que eu entenda a tua bondade e misericórdia comigo todos os dias da minha vida, né? Quando eu entendo isso, então eu consigo aplicar essa verdade primeiro na minha vida, e essa verdade, né? Essa convicção, essa piedade,
Essa perfeição do Senhor comigo, me tratando, me treinando, né? Me faz olhar para o próximo com misericórdia, né? E aí eu vou viver essa bondade e misericórdia, eu vou transbordar isso e ajudar as pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, para que elas se lembrem da grandeza do Senhor, que já trouxe graça para a sua vida espiritual. Jesus é o único que pode nos dar o descanso, pois Ele mesmo já descansou, já venceu tudo, já está glorificado e assim nos conduz em triunfo, né? Tendo, pois, Hebreus 4 de novo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Ele já está lá. Conservemos firme a nossa confissão, que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas Ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Ele nos socorre, Ele trata o nosso coração e a gente se torna, então, aqueles que tratam as pessoas com o consolo que nós recebemos do Senhor, né? Isso é bem interessante. O Dietrich Bonhoeffer, né? Ele vai trabalhar isso no seu livro Discipulado também, e ele diz assim: essa é a grande e inacreditável promessa dada àqueles que ouviram o chamado ao discipulado de Jesus Cristo. Serão iguais a Cristo, serão conformes à sua imagem, como irmãos do primogênito de Deus. É o destino último do discípulo, que será conforme a imagem de Cristo, a imagem de Jesus Cristo que o discípulo sempre tem diante dos olhos e que ofusca todas as outras imagens, penetra nele e o preenche, moldando de modo que o discípulo torna-se agora cada vez mais semelhante a Jesus, ao Mestre, e até igual a Jesus. A imagem de Jesus Cristo imprime a si mesmo na comunhão diária, na imagem dos discípulos. O discípulo não pode contemplar a imagem de Jesus de maneira distante, vazia, pois essa imagem irradia uma força transformadora. Quem se entrega por completo a Jesus Cristo deve e sempre quer carregar a sua imagem. Ele se torna filho de Deus ao lado de Cristo, o irmão invisível portador da mesma forma da imagem de Deus, da Imago Dei, né? O que isso é? A consciência da perfeição de Jesus gera a consciência do seu amor por mim, Edivaldo, do amor de Jesus por você, e me posiciona numa integridade de gratidão satisfeita que gera uma santificação bonita, um bom perfume, uma luz, um sal maravilhoso que envolve as outras pessoas, né? A minha consciência daquilo que foi feito por mim, através de Jesus Cristo, me posiciona ao lado dele, e eu quero agora ser o que ele trouxe para mim, desenvolver todo o projeto que ele trouxe para mim. Então agora isso gera uma consciência, e essa consciência gera uma integridade, né? Perfeição gera integridade, consciência daquilo que foi feito gera uma ação, né? É o fruto do Espírito Santo, mas é uma ação gostosa de amar ao Senhor, né? E transportar, irradiar esse amor para o próximo, para aquele que está do meu lado, para aquele que precisa ser amado por mim, né? Seja da minha família, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja na escola, nas eventualidades do dia a dia, nos encontros, né, que o Senhor faz termos com outras pessoas, né? Isso se torna agora irradiador, uma força transformadora, né? Essa consciência que a Esther tinha, de que ela foi colocada numa conjuntura, né, dada por Deus para desenvolver seus dons e talentos, para desenvolver a sua história para a glória de Deus. A minha história não é minha, a minha história é de Jesus, a minha história tem que ser para a glória de Deus quando eu tenho a consciência daquilo que foi feito para mim, por mim, na cruz do Calvário. É como se todos os dias eu tivesse com o pão da Santa Ceia e o vinho da Santa Ceia e dizendo assim: foi por mim obediência, foi para mim perdão dos pecados, né? Todos os dias, irmãos, a gente acorda nessa consciência, né? Foi para mim, foi por mim, e agora irradia através de mim essa força maravilhosa de graça, para que as pessoas sejam alcançadas pela graça que eu tenho, né? É como 1 de Pedro 3,15, né? Como é que diz lá mesmo? 1 de Pedro 3,15 fala que a gente precisa ter Jesus como Senhor, né? Reconhecer Jesus como Senhor na nossa vida, para que a gente esteja sempre pronto a responder a todo aquele que pede razão da esperança que há em nós, né? Antes tem o Senhor como santo, como grande, como perfeito na sua vida, para que a gente saiba então a responder a todo aquele que pede a razão da esperança que tem na gente, né? Mas eu vou na íntegra aqui, vamos para o texto. 1 de Pedro 3,15 diz assim:
Antes, santificar a Cristo como Senhor no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Né? Então, tenha Cristo santificado no coração como Senhor. Né? E aqui a ideia de Senhor, a ideia de onipotente, a ideia de onisciente, a ideia de majestade, né? De Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenha Jesus santificado no teu coração como dono de tudo. Tenha Jesus santificado no seu coração como aquele que escreveu a história. Aí a gente sabe responder. A gente sabe falar da pandemia, a gente sabe falar de economia, a gente sabe falar de política, né? A gente sabe falar de tudo, né? Porque tudo tem que promover a glória de Deus, né? A gente vai promover a glória do Senhor, onde nós estamos trabalhando, com as nossas posses, com a sabedoria que o Senhor tenha nos dado, tudo é para a glória de Deus, né? A gente vai usar o filtro da santidade do Senhor, da soberania do Senhor, do senhorio e da soberania do Senhor para poder fazer as demais coisas, né? O padrão de crescimento dado por Jesus é muito elevado. Né? Olha o projeto. E aí, de novo, né? Até que todos, não é alguns, cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeição, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não tem outro projeto, sabe? O projeto é a medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa oração não é uma oração vaga, né? A nossa oração é uma oração que deve nos levar a pensarmos na medida da estatura da plenitude de Cristo. Onde você quer chegar? Medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Eu não quero ser menino agitado, irmão, sabe? Menino agitado pulando de um galho para o outro. É o que está escrito aí, ó. Meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de ensinamento, de doutrina, de didaquê, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esses são os capetas da Bíblia, esses são os demônios da Bíblia, esses são os satanases da Bíblia. Gente que tem a verdade para ensinar, mas não ensina a verdade. Ensina a verdade carregado com outra coisa. É contra eles as grandes brigas espirituais. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Preciso conhecer a varonilidade, a perfeita varonilidade de Cristo. Né? Eu tenho que ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que eu não seja levado por todo vento de doutrina. Nem seja menino agitado, né? A igreja não pode ser uma creche de meninos agitados, né, de um lado para o outro, né, levados por todo vento de doutrina. Toma cuidado, porque canções também trazem doutrinas, né? Cânticos errados trazem aprendizado errado. É interessante que a gente ouve um cântico 100 vezes, né, e ouve uma mensagem uma única vez. Então a gente é alimentado demais com cânticos. Cuidado com cânticos que trazem vento de doutrina, né, de homens que nem têm conhecimento bíblico, que criam músicas que acabam levando o povo ao erro. Então vigia muito, né? É mais importante a gente saber doutrina do que saber todo tipo de música que é lançado no mercado aí, né? Precisa conhecer doutrina para filtrar um pouquinho também do monte de vento de doutrina que um monte de música traz aí pra gente, tá bom? Vamos caminhar e vamos fechando, tá? Tá quase acabando. O ser humano pecador, irmãos, com a imagem caída por causa da depravação, é chamado agora para ter a imagem de Deus restaurada nele, a imago Dei reproduzida nele. Este é o processo de discipulado que envolve a vida toda, né? Desde que a gente nasceu, desde que o Edivaldo nasceu, você nasceu, o Senhor está trabalhando a gente, né? Em todas as áreas, tudo, prosseguindo para o crescimento, todos os momentos, todos os detalhes, momentos aí, todas as conjunturas, né? Todos os detalhes, cooperando para que o discípulo cresça nessa plenitude gigante, né? Dietrich Bonhoeffer vai dizer assim: não somos nós que nos tornamos a imagem de Cristo, mas é a própria imagem de Cristo que quer tomar forma dentro da gente, né? E manifestar-se em nós. Cristo não encerrará seu trabalho em nós até que nos tenha aperfeiçoado a sua imagem. Precisamos, então, nos conformar à forma completa do encarnado, crucificado e glorificado Jesus Cristo, né? Esse exercício, né, diário, tá bom? Esse exercício diário constante, né, que o Senhor tem para nós, né? Ok, né? Vamos fechar? Vamos lá. Nós fomos chamados, irmãos, para amar o amor de Jesus, para viver sua alegria, para viver sua paz, e animados a adorar com muita satisfação ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Teremos treinamentos, sejam bem-vindos aos treinamentos. Jesus nos dê alegria e ânimo para não desperdiçar nenhum treinamento, seja nos refrigérios, seja nos vales, nas mesas consoladoras. Glorifiquemos Jesus e aleluia. Ainda tem a fase 4, que a gente vai só ler. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Esse é o projeto. Esse é o projeto. O Senhor nos chamou aqui
na transitoriedade, para nos trazer a visão da eternidade. Mas ele pagou o preço para a gente não depender da transitoriedade. Ele pagou o preço para que os nossos olhos sejam fixos na eternidade. Por isso ele diz, busque em primeiro lugar a eternidade, né? Por isso que ele diz em Colossenses 3, né, olhe para as coisas do alto, né, onde Cristo habita, né, não as coisas que são aqui da terra. Isso é discipulado. Que o onipotente, onisciente, onipresente Jesus nos conduz a entender que ele é perfeito, ele fez tudo perfeito. Não deixou briguinhas desnecessárias para a gente, exceto a briga contra a carne, né, contra os falsos pregadores que Paulo vai chamar de diabo, de Satanás, né, de gente que quer mexer na região espiritual, né? Mas a sua luta é contra a mentira, né? A sua luta é contra a sua carne, a sua luta é ter consciência daquilo que foi feito, né? João Batista perguntou, Jesus, o Senhor é Jesus mesmo? O Senhor é onipotente mesmo? O Senhor é onisciente mesmo? Aí Jesus fala assim, sou eu mesmo. Aí ele pode morrer tranquilo. E ele morre. Que Jesus nos ensine a viver para Ele. Que Jesus nos ensine a morrer para Ele. Morrer e viver para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer. Jesus é o mediador. Jesus é a lente, né, de contato com todas as realidades, para que todas as realidades sejam vividas na consciência de que Ele é soberano. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele escreveu a história. Ele domina a história. Está nos amadurecendo para que possamos então glorificar e bendizer o seu nome santo.